Tá bom. O Quer Giovana tá começar entrando aqui também. Beleza, você quer começar pela lógica do formulário A? Eu explico como é que ele era, o que ele estava pensando e tudo mais? Ou por onde? Pode. Não sei como é que funciona isso aí. Sim, esse formulário é uma etapa, né? Uma das peças que a gente tá Qual é a juntando dúvida aqui. qual a dúvida e como é que é a solução que você propõe? Conta para mim. Como está vindo de A, fora. a dúvida do formulário é só a finalização dele, né? Que a gente precisa ainda terminar o restante, porque ele está na lógica. Depois eu vou mostrar aqui. A gente fez umas lógicas já pro jogo que vai ser realizado, e aí ele é uma das peças para o jogo, né? Então a gente só depende um pouco dessa parte da finalização dele para a gente gerar o relatório. Que a gente puder ajudar nessa. Então vamos lá. Eu não sei qual foi o último formulário que eles te mandaram. Espero que eles tenham mandado o último preenchido. A gente conseguiu resposta de todas as perguntas, menos a da educação. Estou falando que não daria, que seria um absurdo reduzir a educação assim, enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas o que ele tem? Ele é um tratamento bastante elegante, eu diria, de uma solução estatística. Aí vai ser bem econométrico, inclusive você manja disso pra caramba. A gente precisava de alguma detecção que tivesse correlação e causalidade direta. Então, não simplesmente correlação que está indo no mesmo sentido, mas que eu consiga garantir a causalidade. Como é que eu consigo garantir a causalidade? Dentro de todo o universo dos municípios brasileiros, eles estão vinculados a uma mesma legislação. Então, o conceito de mesma legislação obriga aqui eu ando, aqui eu não ando. Isso eu faço, isso eu não faço. Então, por exemplo, eu não posso começar a fazer investimento se a minha relação de valor ultrapassado em carga de recursos humanos tiver passado 60%. Não importa se tem isso, eu tenho a lei da responsabilidade fiscal que vai me jogar ali para dentro. Eu não posso atuar de outra forma se eu não tiver um aspecto específico que eu possa trabalhar dentro de cada uma dessas ações. Então, o que a gente fez? A gente queria dar uma distribuição matemática nos problemas e uma priorização dos problemas. Então, cada formulário ele está com 20 pontos. Então, por exemplo, para cada um dos temas, eu estou fazendo uma simplificação de 20 pontos. E dentro desses 20 pontos, as 3 primeiras perguntas têm uma ponderação maior. E elas são perguntas de natureza objetiva, ou seja, quais são coisas que envolvem correlação e causalidade. Primeira pergunta, se você respeita a lei daquele assunto do qual você trabalha. Defesa civil, lei da defesa civil. Educação, lei da educação, etc. Segunda coisa que tem correlação e causalidade direta. Dentro dessa lei que você respeita ou não, você tem um conjunto de pessoas que estão formadas em relação a isso. Ou seja, elas estão tendo um treinamento, esse treinamento é periódico, você consegue fazer esse treinamento periódico nessa legislação, na lei tributária, na lei financeira. A terceira pergunta é o seguinte: essa ação que você está fazendo tem correlação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a nova agenda urbana? Por quê? Porque esses são os objetivos primários e secundários do projeto. Então, o que acontece? Se a pessoa recebeu, eu não lembro exatamente qual a distribuição que eu coloquei, porque eu fiz várias alternativas, mas era, por exemplo, 6, 4 e 3, alguma coisa assim. 6 e 4 dá 10, então, se você respondeu 1, 2 e 3, você já está com mais do que 50% do que aquilo que seria uma coisa boa de uma gestão de qualquer área genérica. Por quê? Porque você conhece e respeita a lei dessa área, porque você tem pessoas treinadas nessa área e porque você entende a agenda urbana. Depois, a gente tem outras 7 perguntas. Tem uma razão de ponderação de 1, se não me engano. Então, é uma distribuição de pontos adicionais que eu posso checar as coisas que eu quero corrigir, que são boas. Na política de, sei lá, de defesa civil, eu preciso olhar, por exemplo, combate às secas, eu preciso olhar variação de impostos e tal. Então, você permite que o grosso você faça nessas 3 perguntas e no final você possa dar uma melhorada no aspecto específico que vai perguntar assim, se eu estou mexendo com um setor de departamento de pesca, pode ser que eu tenha um município que não tem pesca, então ele não é tão relevante, mas eu não posso desconsiderar o setor de departamento de pesca para um aglomerado urbano que vive da pesca, por exemplo. Então, isso foi feito desta forma. Nessa somatória binária, o que você teria isso como se fosse um jogo? Eu conseguiria colocar indicativos objetivos. Se você tem sim e não, e a resposta objetiva que resolve o problema é o oposto do não.
Você tem um plano de desenvolvimento territorial, não sei o quê? Não, então faça. Então você cria automaticamente a saída que é a saída do C, que é o plano de trabalho. Qual é o plano de trabalho? Pegue todos os nãos que você tem e faça assim, porque eles têm correlação e causalidade positiva em relação a resolver o problema por atacar as principais causas. E por você não fazer os absurdos, porque os absurdos entram na 3, tipo assim, ó, não fazer isso é um absurdo, não cuidar do plano de carreira do magistério é um absurdo, não cuidar da educação infantil é um absurdo. Então, essas coisas que divergiriam também teriam correlação e causalidade, mas eu não queria usar como indicador objetivo, mas sim como um indicador marginal, está na base, na parte de baixo. Então, acho que deve ser 6, 4, 3, mais ou menos, a lógica das contas. Eu Tá. não sei aí quanto que eu tinha feito. Não, beleza. Pega isso e multiplica por 20. Então, eu pego 20 macrotemas, tá? Macrotemas. E aí a gente tem o dilema de Pascal, entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Tá. Mas eu estou dizendo que finanças é isso, mas finanças envolve tributário, financeiro e tal, ou eu vou abrir um formulário do financeiro e tudo. Então, a gente poderia fazer esses 20 macrotemas em que, no jogo, por exemplo, eu respondo essas perguntas globais, educação, saúde, saneamento, quais são esses macrotemas? Uma foto da última marcha que a gente teve, em que colocou assim, marcha, babá. Como alguém da UCNM colocou que aqueles temas eram importantes para os municípios, a gente falou, são esses os macrotemas que a gente vai fazer. Depois a gente melhora. Então, numa versão 1 do jogo, a pessoa poderia terminar esse macro coisa de finanças. Ele fez o T0 e aí depois ele poderia fazer o T1, T2, T3. De repente, as finanças poderiam explodir para cada um dos departamentos de finanças com um subformulário que olharia dentro da temática específica de tributação, qual é a legislação, qual é o treinamento da legislação, qual a correlação com essa coisa e quais são os pontos que não foram considerados naquelas perguntas globais. Porque se eu reduzo demais, tipo, saúde, entra muita coisa dentro. Educação, eu poderia, mas como é que eu vejo se você está bem na sua educação infantil, no seu ensino fundamental, nas suas creches, nas suas pré-escolas? Então, a gente fez o T0, fez o T1. O que eu digo para a pessoa? Aí a gente tem uma ação para o espaço de inovação. Prefeito, você chegou? Cara, primeira coisa, olha se você está cumprindo a lei. E se não estiver cumprindo a lei, para e começa a cumprir a lei. Então, isso é uma coisa absolutamente objetiva que todo prefeito vai querer fazer. Então, esse formulário já dá na primeira e na segunda pergunta. Se você não está cumprindo a lei, treina esse cara, porque esse cara nem sabe que ele não está cumprindo a lei. A nova lei de licitações mudou, vai ter que cumprir a lei, vai ter que treinar todo mundo. E o terceiro ponto, começa a fazer ODS, ou começa a fazer nova agenda urbana nessas coisas. E aí você já garantiu 6,5, 6,5, 7, ou seja, já passou de 50% das coisas. Você deixa de ser um município que aparece nas páginas do Fantástico e você já pode ser considerado como alguma coisa que melhora, entendeu? Mas não, é sério, é bem binário isso. Ou essa fotografia, ela consegue ter uma evolução temporal, porque na hora que trocar o prefeito, ele vai olhar para isso aqui estava ruim, tá melhorou, isso aqui tá ruim, tá melhorou. Isso está ruim faz muito tempo e a gente está ruim faz muito tempo. Então, o que acontece? Feito isso, a gente perguntou quais seriam essas leis. Eu não sei quais são todas essas leis. Alguns colocaram, outros não colocaram. A gente tem que checar se essas leis estão. E as últimas perguntas, depois dessas três, também não colocaram. Mas aí a gente tem que colocar para a gente ter uma distribuição mais ou menos matemática que faz. Ganho no máximo 10, vamos supor, se forem 10, com 20 dão 200 pontos. Se forem 20 itens, eu coloco 400 pontos. E aí eu tenho uma distribuição matemática que eu consigo estatisticamente dizer se o cara está bem ou está ruim, e se eu vou melhorando. E aí eu melhoro duas coisas. Nessa fase, o cumprimento da lei, e nas próximas fases do jogo, a gente pode dizer que ano a ano eu refaço as perguntas e melhoro as perguntas. E eu lapido aquelas perguntas 7 que eu não tenho conhecimento disso, mas a gente vai ver o resultado, cara, isso aqui não tem nada a ver, vou melhorar. Ou então a gente pode fazer um jogo que vai explodindo, como assim, então eu te dou uma categoria a mais, porque você agora pegou finanças e agora você respondeu os microformulários internos da finança. Isso, no nosso conceito original, ele estava colocado assim: o nosso diagnóstico vocacional vai envolver o formulário A mais o B, que é o que vocês fizeram, que vai ser igual ao C. Se o A fosse bom e o B fosse muito ruim, eu falaria assim: o seu plano de trabalho é ficar dentro da lei e cumprir as coisas que estão não dentro do negócio, você transforma em sim. Se o seu formulário A e B são bons, você é um bom formulário, um bom inovador, você é um cara que merece ser observado e olhado por todo mundo.
esse ainda tem uma prática relevante. Se o formulário A for uma porcaria, mas você teve um diagnóstico vocacional, ainda assim você sabe algum caminho de onde você quer fazer. E de qualquer forma, você termina no plano de trabalho. Então, fechar essas três coisas, ela dá uma escalabilidade, ela dá uma responsividade, e com ajustes pequenos dessas perguntas, ou do número de perguntas, eu consigo criar um ranking que eu rapidamente consigo fazer quase todas as perguntas. Só que o que acontece? Qual que é a diferença? Faz sentido eu perguntar uma coisa que eu sei a resposta? Em tese, não. Por quê? Porque se eu perguntar qual é o seu índice de aplicação de recursos na saúde, eu não preciso perguntar qual é o seu índice de aplicação na saúde, porque eu tenho esse dado na minha área interna de qual é o índice de aplicação na saúde. Só que o que eu quero? Isso pensando, fase A já foi aqui, pensando numa coisa que estava no meu modelo matemático lá na frente. Eu comparo as respostas com as respostas oficiais para saber quanto a pessoa que responde sabe e quanto ela está fora do desvio padrão da curva de realidade objetiva constatada pelos dados. Eu vi um sorrisinho econométrico ali. Você gostou da elegância da solução? Então, eu falo assim, o meu índice de aplicação na saúde é 15,5%. E o cara fala assim, estou aplicando 30%. Tá clara, a resposta é que ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Falta informação, falta ação. Eu preciso resolver o item 2. Ou o meu item de informação é 15,5. Ele mostra que é 15,5. O que significa? Significa que ele sabe de como é que estão as rédeas da sua administração pública. Então, a gente poderia ter depois como como se a gente estivesse fazendo assim uma curva mestra, o dado objetivo formal e uma análise de quanto ele disse que tem e quanto ele desvia da curva. Porque senão o cara simplesmente pode mentir tudo no formulário para dizer que é muito bom, e aí eu estou premiando um cara que é simplesmente mentiroso. Então, tudo isso na minha cabeça está muito estruturado, está muito matemático, só precisa fazer e aplicar em todo mundo. E aí vocês entram, olha que legal. Eu vou. Tá, não, tá ótimo. Aqui da nossa parte, a gente vai conectar isso com uma espécie de vivência digital. Eu vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil entender olhando. Uhum. O que a gente queria com o jogo, também fazer uma dinâmica legal, até para apresentar os materiais, tudo que foi construído, e aí aqui dentro começar a conectar essas partes do diagnóstico, enfim, do projeto como um todo. Olha a cara de susto da Thaís. Isso é uma peça de videogame de quem nasceu antes dos anos 80, Thaís, entendeu? Eu sei que não faz É que eu sentido sou para seres jovem, humanos. né? Quase Então, nasci nos anos 2000. as Brincadeira. pessoas esquecem que a gente está lidando. Tá, mas vamos lá. Ou é uma florzinha, são duas árvores, isso aí. São duas árvores aqui. Ó. Esse aqui é basicamente Depois um a nossa botãozinho para ideia. ligar e desligar. Exatamente. A gente vai ter esse espaço virtual. A ideia é que lá na marcha tenha alguns tablets para as pessoas interagir. Eles podem entrar aqui nesse jogo e aí eles vão ter um caminho para percorrer. Esse caminho para percorrer, primeiro, né, começa pelo básico. Então aqui materiais, a gente tem toda a playlist. Depois a gente cria uma lógica nesse caminho, mas basicamente ele vai poder conhecer o que é o Inova Junto, ver talvez alguns vídeos do que foi gerado. Então aqui, por exemplo, as reuniões bilaterais, o que aconteceu, como é que foi discutido, cooperações, né, o Inova Juntos. Então o que é, né? Conheça, esse aqui provavelmente vai ser o primeiro vídeo. Então ele vai ter todo esse caminho para ele percorrer. Aí ele vai conhecendo um pouco mais do projeto. Depois tem todos os clusters. Então a gente colocou os 4 aqui, todos os materiais dos clusters. Então isso aqui já linkando daí com o site, né? Então, por exemplo, o município de Oeiras, que tem lá no município. Então ele cai para cá, ele vai poder visualizar o que tem no município, as experiências municipais, os vídeos. Então ele vai poder ter toda uma interação e também ter uma espécie de quiz, né? Aqui a gente colocou nos clusters, mas também a gente uniu depois esses quiz lá dentro da área de jogos. Aqui os clusters são relativamente temáticos. Então Cidade Verde, ele é mais verdinho, tem esse inovação que ele é mais
moderninho. Aí a gente pensou em colocar alguns exemplos de quiz. Então, por exemplo, esse daqui é o de território. Deixa eu abrir aqui, então. Ele vai ter uma dinâmica, então, por exemplo, o que é desenvolvimento territorial municipal? Aí ele vai ter aqui as perguntas para ele responder. Então, ele iria em qualidade de vida, ele vai passando. Se ele errar, aqui eu acertei sem querer. Se ele errar, ele volta para o início. Então, isso aqui vão ter alguns quiz para todos os clusters, no sentido mais de informar, tipo, o que comentam esses clusters, né? Então, aqui, por exemplo, tem o de economia também, que a gente fez um formato esse aqui é o de inovação. Ele é até mais moderninho. Então, é naqueles formatos de jogos antigos, o Zanin vai conhecer esse joguinho aqui, ó. Conheço. Mas é a Eu mesma tô tirando coisa, né? foto pras meninas, tá? Porque se eu tiro um print, eu tenho que sair da tela, daí eu não consigo. Daí eu tô tirando foto e mandando no grupo. Depois a gente pode mandar o link. Basicamente são perguntas e respostas, Pac-Man. né? Então a gente vai Para ir, jogar Pac-Man. vai, todo mundo vai jogar. A ideia é trazer um pouco assim, de disseminar um pouco de conhecimento, né? Tanto dos clusters, aí a gente até pode fazer perguntas exclusivas do espaço de inovação também, sobre o projeto. Quantos municípios foram atendidos? Qual foram as etapas? Algumas coisas assim. A gente tem a lista de perguntas, depois a gente compartilha para vocês também poderem contribuir. Então, tem esses quiz, essas coisas, e aí a gente queria também colocar já o diagnóstico. Talvez ele não vá responder, porque algumas perguntas ele precisa de ajuda, mas ao menos já vai introduzindo. Então, aqui era a ideia de colocar esse diagnóstico e, se possível, aí, que nem tu comentou, já trazer algum output, né? Que isso a gente pode depois ver como é que a gente faz, mas dá para fazer aqui nesse jogo. Então, a nossa ideia era fazer esse ambiente bem interativo, bem atrativo para o pessoal participar, conhecer o projeto, ver os vídeos, fazer alguns quiz, e aí já introduzir a ideia do diagnóstico. Uma Depois pergunta. aqui no final tem Parece até uma Vai. perguntinha. Parece-me que você está apaixonado demais pela interface. Eu não estou enxergando qual problema você quer resolver e como você o resolve. Não, aí tu diz para o usuário? É fazer a interação, então que ele conheça um pouco mais, porque isso aqui vai ideia é colocar ele na marcha, então vai ter bastante gente lá passando, então para ele conhecer bastante o projeto. E aqui a gente insere também o próprio diagnóstico em si, né, para ele começar a ter essa visão. São coisas independentes. A gente pode ter só o link do diagnóstico que ele realiza e sai um output. Mas também a gente coloca aqui para fazer essa interação, até porque no nosso cronograma a gente tem o jogo para colocar em evento. Então a gente pensou em botar um jogo nessa plataforma, que ela fica um pouco dinâmica, e aí o que a gente quiser a gente coloca aqui dentro. Então o diagnóstico e o output a gente pode colocar aqui dentro. E daí fica um jogo vivencial, que é o que está escrito lá na nossa entrega, ao mesmo tempo com que a gente conecta com o nosso produto, com o que a gente quer resolver, que é o diagnóstico. Se eu zerar o jogo, eu corrijo o meu município? O diagnóstico, o quiz é só para interação, mas o diagnóstico segue a mesma ideia. É um jogo para aprender ou um jogo para entreter? O quiz é ambos. Ele vai também, com certeza, vão ficar pensando nas respostas. Porque ele é interativo, mas a gente colocou a pergunta justamente para ele entender. Então, por exemplo, tem a pergunta do MVP, já é uma ideia lá do espaço de inovação que a gente trouxe. Então, a gente vai ter também o que é uma inovação aberta, para ele entender do que se trata. Desenvolvimento territorial, né? Qual é o papel do mundo da prefeitura que tem lá. Então, é para ele aprender. Com entretenimento também, mas é mais para ele aprender, para já trazer alguns conceitos e fixar melhor. Henrique, o que você joga? O que eu jogo? Nada. Sou uma pessoa triste, Não, aquela pessoa estuda e fica lendo livro. jogo diversas coisas, desde o futebol Quais? até... Não, eletrônico. Não, eletrônico. FIFA ou Horizon tem um joguinho, Last of Us. Tem vários jogos. Last of Us tá na moda agora.
Legal. Você joga FIFA, onde é que é o gol aí? Onde é que tá o quê? Fale um pouquinho. O gol. O gol. Aqui tem ele Ou seja, completar o ciclo, né? É um jogo de futebol que eu vou ficar passando bola no meio. É um jogo de baixadinha. Cadê o gol? É que aqui vai ter o ciclo, né? Justamente ele vai fazer esse ciclo. Ele vai passar pelos conhecimentos, conhecer os clusters. Se ele quiser participar do quiz, não. Fechar o diagnóstico e, por fim, ver o output do diagnóstico. Então, é ele completar o ciclo. Quais são as fases? Ele ganha o quê em cada fase? Ele vai... No final, ele vai ter o output. Que é uma fase só, digamos assim. O jogo tá chato pra cacete, cara. Eu não jogaria. Uma criança também não jogaria. Thaís, liga o seu áudio aí pra gente ouvir essa risada aí. O que você tá achando? Eu tava dizendo, eu tô com vontade de mandar aqui no grupo. Zanin, tu é muito malvado, pá. Por quê? Aqui todo mundo gostou, né? Eu gostei também, só tô fazendo o meu papel. Sim, Não, mas tá a bom. ideia é para ele ter o output. Ele pode fazer Ok, output independente. qual decisão eu tomo com base nesse output? É o output do diagnóstico. Que ele vai poder já ter embaixo do braço que ele vai poder... prioridade dele. Por isso que tem que conectar com o diagnóstico. Uma das coisas, se a gente pegar desde o pessoal, vamos pegar jogos muito viciantes, como, por exemplo, Mario, porque Mario foi uma grande febre no planeta aí, ou se a gente pega grandes estratégias de estudo e notificação com gamification. Você já fez Duolingo ou não? Para estudar idioma? Do Passarinho Verde? Ok, aquilo é insuportável, mas é todo dia, 5 minutos, vai lá, te dá o feedback, você faz a palavra, você repete, você faz e tal, e você vai ganhando pontos. Então a gente precisa ter um sistema de pontos para que a pessoa ache que vale a pena terminar o recurso ou terminar a ação. Ele tem que ir melhorando, ele tem que ver que o ranking dele está fazendo. A gente poderia colocar alguma coisa assim. Conforme ele vai caminhando, ele vai gastando como se fosse uma gasolina. Se você estiver pensando em jogos antigos tipo River Raid ou um de carrinho, e aí, de repente o cara dá uma qualificação e ganha mais uma energia, como se fosse um medicamento para curar alguma coisa se fosse um jogo de batalha. Ou seja, eu quero ir, eu quero terminar, mas eu preciso colocar problemas que a pessoa tenha que vencer, senão nós, como o nosso cérebro de primata, desconsideramos completamente. Então, eu acho que tá legal o conceito do jogo, eu acho que ainda você não conseguiu achar onde é que é o gol, e a gente quais são os gols intermediários, tipo, faz o gol aqui, faz o gol ali, faz o gol aqui, termina o seu diagnóstico, termina o seu formulário, qualifica as suas pessoas, e aí você vai conseguir pegar em outras soluções. Então, por exemplo, li a alternativa de Oeiras, da pontinha. Então, é como se ele tivesse melhorado. Ao conhecer a experiência e ler a experiência, ele ganhou pontos. Então, ele ganhou o quê? Ganhou o tal do XPzinho dele. Então, qualquer criança sabe que ali ele ganhou pontos. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo não é o que eu quero. O próximo passo é a estratégia dos pontos. E o jogo deveria estar fazendo a pessoa chegar no gol. Eu não sei nem aonde é o gol. Na marcha, o cara vai olhar para lá, para cá, e sempre vai ter um prefeito chato, compulsivo, que não gosta de perder e falar: não, deixa eu terminar. Passei por Eiras, passei por não sei o quê, passei por Valongo, passei por não sei o quê, ok, 300 pontos. Aí, pum, alguma explosãozinha grande. Esse jogo tá tendo que explicar. Então, quando tem que explicar, ele fica muito difícil. Eu acho que é legal o conceito do jogo, eu não sei como você vai colocar isso nas interfaces que a gente tem aí, mas uma setinha que a gente consiga colocar, uma fase, um nível com pequenas micro-recompensas diárias, assim, ó, cheguei aqui, espaço ODS, aí o cara vem lá e conhece o ODS 5. Ele não pode passar de fase sem ter batido nos 17 ODS. Não pode. Então, assim, eu fiz todas as coisas no meu diagnóstico vocacional, mas não bati no ODS nos 17. E o 17 tem outras coisas. Aí você faz o efeito do pinball, que é aquele super... Ou, sei lá, Candy Crush, a bomba do Candy Crush. Cadê a bomba do Candy Crush? Você passa no ODS e te dá um superpoder para você ir mais rápido. Eu não sei quais são as funcionalidades disso, mas isso funcionaria numa perspectiva. Eu estou pensando como
um primata. Não estou pensando como um gestor de ODS. O que você acha, Thaís? Mas verdade, um bom ponto. Eu senti falta do. Igual agora você falou, tipo, dos ODS, realmente. Acho que até por ele ser uma coisinha colorida e tal, faria sentido. Até, acho, sei lá, na minha cabeça, visivelmente, ele tá aí. E é igual você disse, questão do Candy Crush. Eu mesma sou viciada nesse tipo de joguinho. É verdade. Tipo, bom Você ponto. precisa de uma E eu super tava, bomba. e eu tava até pensando, tipo, que hoje na reunião, né, eles falaram que o espaço de realidade virtual com os óculos vai ficar do lado do stand. Então seria, tipo, até legal ter o joguinho ali do lado realmente, porque seria o espaço da inovação tecnológica dentro da marcha mesmo. Tipo, até de uma maneira não pensada, porque eu não sabia que ia ter esse joguinho, vai ficar combinado de ficar os dois no mesmo lugar. Que legal. Antes de você tentar me convencer que eu estou errado, porque não dá para ferramenta e não tem alternativa da gente trocar de jogo até lá, que eu já entendi essa parte, tenta pensar com as funcionalidades que a ferramenta tem, como é que a gente poderia criar critérios de pontuação subliminares, fáceis, para ele ir derrubando um pontinho a cada vez, para ele conseguir chegar lá. Porque, de repente, você pode perguntar, você vai distribuindo as coisas nessa fase e mostra não num ambiente que ele tem que navegar todas as coisas. Uma pessoa tímida não vai andar por aí, ela quer ficar em casa. Você tem que colocar um roteiro, um trajeto, um mapa ou alguma coisa, ou tipo assim, clica aqui, pisque aqui. Eu não sei quais são essas funcionalidades do jogo. Me manda um link dessa plataforma aí para dar uma testada para ver o que ela tem. Depois a gente pode ver. Que eu acho que como ela tem interface, estrutura, pontuação, agora só precisamos fazer o storytelling. E o storytelling poderia ser várias coisas. O mapa ele não está aqui, mas a gente tá só porque a gente não terminou, mas o mapa seria fazer esse trajeto. Aí vai ter passinhos, setinhas, vai ter um caminho bloqueado para ele fazer esse trajeto, esse círculo aqui, né? Completar esse Nova Juntos. Aí, esses pontos é o que a gente pode colocar agora, justamente por isso que eu estou mostrando nessa etapa para vocês. Porque aí, por exemplo, pode ser o diagnóstico quebrado, por exemplo, a primeira parte do diagnóstico ele faz aqui, e daí lá no final ele vai obtendo os pontos dele, do próprio diagnóstico, é isso que a gente vai montar. Mas a nossa ideia era justamente ter dentro desse ambiente e aí fazer a trajetória, que ela não está aqui, mas imaginem que ela está aqui nesse círculo, que ele vai percorrer esses caminhos bloqueadinhos, de fase em fase, para chegar no final com os pontos dele obtidos do diagnóstico. Gi, o que você gosta? O que você joga? E o que você gosta de jogar? Eu jogo League of Legends. E o que tem de mais atrativo? Qual a coisa que mais você quer ganhar no jogo? É roupinha para boneco. Aí eu compro. Então, cadê a roupinha para boneco? Não, mas isso tem, na verdade. Tem como você personalizar o bonequinho no começo. É porque o Henrique já entrou na interface normal. Mas tem como você mexer no cabelo, mexer na roupinha, é maneiro isso. Tá. Eu curto muito a pedagogia do jogo. Mas eu preciso que você... Assim, como é que a gente te ajuda a te ajudar? Me dá quais são as variáveis que eu tenho nesse jogo e o que eu posso colocar. Você consegue me explicar como que são os botões, ou como que são essas coisas? Ou me mandar o link para eu dar uma navegada nesse treco aí? Mando o link. Ele é basicamente uma sala de interação. Então, pode entrar mais um bonequinho aqui, pode entrar o Zanin aqui, a Gil, a gente pode conversar no meio do jogo. Eles podem interagir, duas pessoas podem jogar juntos? Pode, é como se fosse... Isso aqui nasceu como uma sala de videoconferência para eventos na época da pandemia. Então, como não tinha como se reunir, os eventos eram digitais, as pessoas interagiam como se fosse um ambiente, mas aqui digital. Minha irmã trabalha na Chalmers, ela testou 7 desses. E me fez de cobaia em 5 dos 7 que ela testou. Todos não funcionaram. Aí, basicamente, os objetos eles têm interação. Em qualquer objeto, eu consigo colocar uma interação que vai para algum site. Dentro do jogo, esses sites eles são independentes, mas aí a gente pode fazer com que os sites se conversem. Por exemplo, se o diagnóstico ele for um formulário, esse formulário ele vai para algum lugar, por exemplo, formulário do Google. Ele vai para algum lugar, aí eu posso pegar desse site e depois gerar um dashboard que já pega informações em tempo real. Então, no eu consigo site, ter login e senha para continuar de algum lugar?
Ô, Zanin, tava aqui falando com a Desculpa, Henrique. Tava aqui Não, pode falando com a falar. Fabi que você falou que, tipo, ele leva para sites, o negócio abriu alguns links. A questão da universidades, né? Não sei como que a gente poderia botar. Talvez linkando com os ODS, uma partezinha que tem os ODS. Daí, tipo, se ele for buscar a prática, ao invés de pensar em alguma outra coisa, ele vai abrir lá para práticas que tenha daquele tema. Não sei. Esse jogo aí vai ser um grande menu de navegação de tudo que vai estar no nosso site, gente. É super fácil. É super legal. Agora, não pensando com a cabeça fora da caixa. Mas, assim... Você joga xadrez, Henrique? Eu tentei, mas já joguei algumas vezes, mas eu Gi, nunca você aprendi joga direito. xadrez? Eu entendo a estrutura, mas eu Eu não só sou um bom assisti jogador. o negócio lá do Gambito da Rainha. É o máximo de xadrez que eu sei jogar. Ô, Thaís, depois vai lá na sala do João, se você puder. Vai ter um xadrez muito bonito do Star Wars. Tem os lados brancos da força e os lados negros da força. Aí você vai atrás do lado branco, tira uma foto e manda para o Henrique. Eu estou jogando com o João. Você vai ver o grau de insanidade dos golpes que eu estou dando com ele. Bom, beleza. Agora que eu já fiz as críticas, como é que a gente resolve o problema? O que você precisa para a gente fazer isso funcionar? Primeiro, era essa lógica do diagnóstico. Então, como é que eu sei que agora que vocês avançaram, acho que por esse link aqui ainda não... Eu não atualizei o link também e conferi no último dia, mas eu vou então ver o diagnóstico completo que vocês elaboraram e tentar inserir esse aqui no jogo. Talvez quebrando algumas partes, as partes das temáticas, ou talvez ficar mais fácil, né? E a ideia agora aqui, isso aqui vai ser por nossa conta, criar esse roteiro dentro do jogo. Se nós pegarmos a pergunta do diagnóstico, que são perguntas estruturadas por setor ou por área, e a gente dividir essas perguntas, elas por cores, por exemplo, azul, verde, vermelho, e essas perguntas como super perguntas, tipo a super bomba do Candy Crush, a pergunta de qual é a lei do saneamento que eu preciso cumprir, porque assim, já tem perguntas que valem mais, estruturas que valem mais. Então eu posso ter um ranking de que imagine que todas essas perguntas do diagnóstico inteiro estão misturadas dentro de um único baldão, um caldeirão, e eu tenho que ir respondendo essas perguntas. Eu posso ir respondendo as primeiras perguntas mais difíceis e depois eu posso ir perguntando as outras perguntas mais difíceis. E eu posso ter um número mínimo de tantas perguntas para passar de fase. Por exemplo, eu preciso ter conseguido ter todas as leis e mais alguma coisa para ter passado de fase. Então, mesmo que eu não faça tudo, ao jogar esse jogo, eu fico sabendo quais são todas as leis que eu estou obrigado a responder. Então, poderia ser a primeira pergunta, poderia ser uma super bomba, né? A gente poderia ter uma parada de que o bonequinho vai perdendo força e aí ele precisa parar e procurar um lugar que tenha um treinamento. Aí, treinamento da equipe de compras, treinamento da equipe de licitação, treinamento de não sei o quê. Ele não passa dessa fase se ele não parar e treinar as pessoas. Então, a pergunta 2 poderia dar esse ponto porque ele parou e deu o treinamento, que é sempre o treinamento. E aí ele poderia entrar no ODS e o ODS dá mais combustível. Então, as perguntas 1, 2 e 3 que melhoram o diagnóstico é que durante o caminhar ele cumpre a lei, treina as pessoas e olha para os ODS. E depois a gente joga as outras perguntas como adicionais. Dentro de um baldão diferenciado com várias perguntas e na hora que ele responder aquela pergunta, pinta da cor do que ele está fazendo, das diferentes cores. E ele vai preenchendo isso. O que você acha? Acho que faz sentido. É mais ou menos por aí que a gente queria então, evoluir. É uma forma de pegar a lógica estruturada e transformar numa gamificada. Thaís, você fez um não muito incidente. O que foi? Não, foi de um barulho aqui. Mas eu gostei da sua ideia, achei bem legal. Foi a primeira vez que eu concordei com você, Zanin, sem pontos. Esse ano. Você já concordou outras vezes, só não se lembra. Porque pode ser Mas muito com traumático. relutância, dessa vez é tipo. Mas é que enquanto você tava falando, eu tava tipo assim, ai, que ódio. Às vezes a Zanin tem razão, a gente vai contra, mas no fim dá certo. Então não é melhor nem discutir. Mas você já concordou comigo, acho que quando a gente pedia pizza, talvez. Teve uma vez que a gente pediu nessa pizza. Mas enfim. Mais algo que eu possa ajudar, Henrique? Você quer que eu teste isso aí?
Eu posso te mandar o link, sim, dar uma olhada. Mas a gente ainda vai criar essa rota e tentar gamificar. Isso para marcha. Aí, um outro ponto, Ronin, é em relação aos espaços de inovação. Então, pode apresentar. O que vocês pensou nele? A gente precisa desses espaços, das propostas dos espaços para marcha. Correto? A gente tem um desenho automatizado, que foi um protótipo que o Viana fez lá atrás. A gente pode deixá-lo reproduzindo em looping. Pedir para a Thaís localizar, a gente manda para vocês. Eu estou aqui no Sebrae Santa Catarina. Eu tenho uma pessoa que construiu um espaço de inovação fantástico. Ele é todo automatizado, tem Alexa, tem painéis de LED no canto, em 45 graus, mesa versáteis e tal. Então, eu estou tentando ver se eu marco com ela, amanhã ou depois, para ela me compartilhar as experiências da construção desse espaço de inovação. Então, um espaço super charmoso, cheio de coisas, foi esse daqui. Esse daqui, por exemplo, aquelas mesas digitalizadoras para você pesquisa, colocar fone de ouvido. Cara, isso fica entulhado no canto, só atrapalha. Que eu acho que é super legal, mas ninguém checa, ninguém vai, e as pessoas vão empurrando para os cantos. O que as pessoas querem? Espaços de interação, espaço de comunicação, uma internet rápida, um café bom, uma cozinha maneira. Então, a gente precisa mais de uma fogueira digital para gerar um ambiente agradável e com conteúdo que possa rolar ali dentro e com acesso à tecnologia. Então, o espaço vai estar envolvido com essa questão do jogo e do conteúdo. O que eu acho que o jogo poderia colocar? O jogo é uma forma de navegar em tudo aquilo que tem no nosso site. E a gente vai melhorando o jogo conforme a gente vai melhorando o site. E o site coloca mais coisas. E a resposta desse jogo é uma pontuação em que a gente mantém o login e senha da pessoa e o município. E aí as pessoas vão vendo um ranking dos outros usuários para saber como é que estão os jogos das outras pessoas. E pode ser muito bom isso aí, cara. Ótimo. Aí a gente estava, ontem a gente até conversou com as meninas para ver como é que estava o engajamento com os municípios. A gente pensou em fazer uma interação com eles agora para fazer algumas perguntas básicas de como que eles estão imaginando na prática, né? Por exemplo, se eles já têm definido algum espaço físico, que alguns a gente sabe que tem, outros a gente não tem ideia ainda. Então, a gente está pensando em fazer justamente um formulário básico, fazer uma interação com eles. Aí a Gil está montando um guia já para essa conversa, para interagir com eles e pegar mais ou menos se eles já têm alguma temática, alguma finalidade específica, enfim. O que eles já imaginaram sobre o espaço de inovação em cada uma das cidades, para a gente começar a montar essas propostas. Aquilo que for que não tiver imaginado ainda, vai para o padrão, que daí a gente tem o nosso guia, aqui que a gente montou já o documento, a gente tem o guia de ativação, eu acho, e o guia de... Sim, tem o guia de implantação e o guia de ativação. Né? Um é como implantar, requisitos mínimos, internet, né, computador, básico do básico do básico, e depois um guia de ativação que é um guia assim, de ferramentas para ele identificar problemas, ferramentas para ele começar a buscar algumas ideias. Então, está explicado sobre inovação aberta, o que o pessoal utiliza, o que é um hackathon, o que é um brainstorming, coisas básicas também para eles ter como referência para poder tocar depois, poder identificar desafios e buscar soluções. E onde é que o pessoal vai clicar para assistir o InovaFlix? A rede de filmes do Inova Juntos que vai colocar todas as coisas. Hein? Todas as experiências. O InovaFlix, tipo assim, uma rede de vídeos em que eu vou ter uma lista de reprodução, em que eu vou gabaritando essa lista de reprodução e pontuando. Tipo, Duolingo. Conseguiu. Assistir mais um vídeo, assistir mais um vídeo, assistir mais um vídeo. Você joga o jogo, vê um vídeo. A propaganda é o vídeo. Sim, isso a gente ainda não tinha pensado. É que aqui a gente estava falando para essa proposta mesmo, que é a nossa preocupação, além do jogo, né? Nossa preocupação é que é a proposta do espaço, a proposta básica. Pergunta, dá para jogar por celular? Porque senão eu vou ter um computador e vai ter uma pessoa só jogando. Não, dá. A gente pensou em botar tablets lá
na marcha. Para ficar só um pouco maior a tela, mas dá para jogar no celular. A sua tatuagem é um fantasminha daquele do Pac-Man, do Come Come? Esse aqui É. é basicamente um fantasminha. A gente poderia colocar esse jogo. Beleza, Não, cara. aí Me manda para dar uma olhada. Eu acho que tá bom. Eu acho que a interface está feia, mas não dá para mudar agora porque ela está muito pequena. Isso provavelmente está desenvolvido em alguma plataforma que está muito vinculada. Não está numa plataforma de jogo. Está tipo um Flash melhorado, um CSS, alguma coisa assim. Né? Então você vai ter muito, tá muito Flash. Esse é um padrão do jogo, porque ele é bem simples, até porque é para as pessoas interagirem ali. Então ele é simples para não ter problema de carregamento, de internet. Então a interação é bem. Me deixa jogar, eu vou dar uma olhada. Eu acho que a gente gravou aqui bastante ideia que dá para a gente amadurecer. Eu acho que agora a gente entra numa nova fase. Sem destruir o que a gente já tem, como é que a gente transforma essas ideias em pontos alcançáveis no jogo? Porque se o ponto alcançável do jogo for clicar em alguma coisa que abre um link, você vai só até o primeiro link e a pessoa vai embora. Então ela não pode abrir um link, ela tem que abrir um link dentro de alguma coisa do jogo em que ela lê a informação do jogo, fecha e vai para a próxima, porque ela leu essa informação, acumulou esse ponto e vai. O ODS 17, parabéns, você ganhou. Vai para o próximo. E aí você vai conseguindo fazer esse ranking desse histórico. E, por exemplo, a pessoa poderia ter uma lista dela, de um score dela, como se fosse uma tabela. Vamos misturar isso com bingo, porque prefeito entende bingo, né? Ele tem isso tudo e ele olha o que falta. Sério, cara. E aí ele olha o que falta para ele preencher. Então, se ele não entender a interface, ele pode ler naquela cartela do bingo dele do que falta e ele vai lá no jogo para procurar o que falta para ele poder gritar bingo e ganhar o frango. Não, acho que é isso. A gente queria introduzir a ideia até para captar mais, conectar as propostas aqui, as Beleza, ideias. me manda, deixa eu dar uma olhada e eu dou uma análise com critério, tá? Eu tenho só mais uma pergunta antes da gente terminar, que Fala. vocês tinham comentado ontem também, né, e que queriam conversar com os municípios. Vocês têm uma noção de se vai ser nessa semana agora ou na próxima? Só para a gente poder se organizar em relação às reuniões que a gente tem com eles, para não selecionar, não chamar várias reuniões durante a semana. Pode ser na próxima, Thaís. 13, na semana do dia 13, né? É que eu falo, essa semana já sendo a próxima. Tipo, essa semana para mim já acabou, não tem como. Não, acho que, assim, a gente vai mandar para vocês o guia e o formulário, assim, mais básico, para vocês também contribuir. Se acharem que já está legal, a gente já pode marcar na próxima semana, dia 6. Tá. Mas também se... Eu quero minha cartela de bingo, porque eu sou velho. A gente compartilha com você, Thaís. Aí a gente pode marcar talvez do meio para o final da próxima semana, ali dia 8, 9, alguma coisa assim, para começar a primeira. Beleza, Tá essa é a semana eu estou em Bruxelas. Eu já posso mostrar isso tudo em Bruxelas, certo? Embarco para Bruxelas dia 6, domingo. Olha aí, Zanin, essa é uma inovação do projeto. Quero que o cara pediu. Só que ela precisa funcionar para eu não ficar vermelho na hora que eu estiver contando. Então, tá bom, vou mandar o link para você. Beleza, gente. Thaís, nós não temos uma reunião agora às 4, né? Porque eu passo em outra, né? Tem sim. Jesus. Como é que ficou lá o coronel? Não ficou ainda. Não ficou ainda? Tá bom. Não ficou, tá no gerúndio, cantando, andando, cantando. Deixa eu sair daqui do restaurante e subir lá. Acho que quanto falta para 4? Falta 10 Falta minutos. 10. Então vai, 4 e 5 vai eu indo. Tá. Só para eu poder pegar o negócio aqui. Vou avisar a Fabi, tá bom. Beijos, tchau, tchau. Beijo, tchauzinho. Tchau.